Olá, tem aluno aí? Esse vídeo é para você assistir antes de fazer as atividades do Plano de Estudo Tutorado volume 5, da segunda semana do quarto ano de língua portuguesa. E eu vou deixar essa capa aqui lá no meu Instagram com a lista de todos os links que você vai precisar nessa semana. Português, matemática, geografia, história e ciências, a explicação e a correção também. Para quem é professor, eu deixei 2 presentinhos aqui na descrição desse vídeo. Um é uma aula especial sobre alfabetização e uma aula para lá de especial sobre os 10 melhores jogos para se ensinar matemática no ensino fundamental. É aquela aula para que o seu aluno nunca mais tenha dificuldade em matemática. Bom, é só se cadastrar, a aula é gratuita e o link está aqui embaixo. Vamos lá, meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 13 anos na rede pública do estado de Minas Gerais e você vai me encontrar pelo Instagram pelo meu nome mesmo. Então vamos lá. Nós vamos falar hoje um pouco sobre a voz do narrador. Quem é o narrador? É quem conta uma história. Quem narra, existe o verbo também narrar, ok? Então, aquela voz que conta a história é a voz do narrador. O narrador pode contar a história em primeira pessoa ou em terceira pessoa. E o que significa isso, professora? A primeira pessoa sou eu, ou no plural, nós. Então, se eu conto uma história assim, eu estava de férias quando algo aconteceu. Então, essa história está sendo contada em primeira pessoa. Nós estávamos de férias quando algo misterioso aconteceu. Então, essa história está sendo contada em primeira pessoa. A terceira pessoa é ele, ela, eles, elas. Quando o narrador conta a história assim em primeira pessoa, quer dizer que ele participa da história. E quando ele conta em terceira pessoa, ele é apenas um observador, ele não participa dos acontecimentos, ok? Isso é importante para a gente entender as narrativas que a gente lê. O narrador participou, ele narrou em primeira pessoa. Narrou em terceira pessoa, ele não participou, ok? Bom, em tirinhas e histórias em quadrinhos, geralmente, na maioria das vezes, ou quase sempre, o narrador não aparece, não tem narrador. Por que não tem narrador numa história em quadrinhos? Porque na história em quadrinhos, as imagens te contam o que está acontecendo. As imagens é que dão as pistas de onde está aquele personagem, onde a história acontece, quando ela acontece, como ela acontece. Então, veja só, em tiras e HQs não temos narrador, pois as imagens contam a história e os personagens têm falas nos balões. Então, o balãozinho já indica ali quem é que está falando o quê e é dispensável o narrador. Ao recontar uma história em quadrinhos, o narrador deve descrever as cenas e introduzir as falas. Como assim, professora? Veja só, quando você precisa recontar uma história em quadrinhos, ou seja, contar com suas palavras o que aconteceu, você tem que entender que a pessoa que está lendo não viu as imagens que você viu. Então, o narrador, você vai escrever a voz do narrador e esse narrador vai precisar descrever as cenas, dizer o que estava acontecendo, como, quando. E se tiver falas, ele vai ter que indicar essas falas. Como assim, professora? Como assim? Que lá no balãozinho, o balãozinho aponta para quem falou. Mas quando você passa isso para um texto, uma narrativa, você precisa dizer, disse fulano, ou então a menina exclamou, o menino perguntou, entendeu? Então você precisa indicar essas falas. E é muito importante, quando você faz uma reescrita, para toda escrita é importante, mas ao fazer essa reescrita, é importante que você perceba a pontuação.
a pontuação tem que estar presente, ela tem que indicar os diálogos corretamente quando houver diálogos e concluir as ideias, assim como você separar ideias, mostrar exclamação, mostrar interrogação quando faz uma pergunta, por exemplo, para que a pessoa que vai ler entenda o que é que você está dizendo, ok? Bom, e por que a professora está falando de narrador e de história em quadrinhos? Porque é isso que nós vamos fazer essa semana. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só. A atividade dessa semana é você escrever o que aconteceu nessa história em quadrinhos. É claro que ela é uma produção de texto e que eu não vou fazer para vocês no vídeo de correção, mas eu volto no vídeo de correção com dicas para te ajudar a fazer esse trabalho, ok? Eu espero que os vídeos estejam ajudando você, que você esteja aprendendo, estudando realmente, não copiando respostas, né? Porque o vídeo é explicativo para isso. Vou deixar aqui essa anotação para que você possa copiar no seu caderno, para se lembrar depois, para que você possa estudar, tá bom? Vou deixar aqui um pouquinho para você. Se os vídeos, de uma forma geral, estão te ajudando, ajude também os seus amigos que estão estudando a mesma coisa. Envie para os professores, envie para o máximo de gente que você puder. Assim, você também me ajuda a produzir mais vídeos e continuar fazendo essas correções, ok? Eu espero que você esteja gostando sim. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um grande beijo e até a próxima!